Oi, feliz Dia das Mães. Meu nome é Francisco. Deus abençoe todas as mães do mundo. Foi a frase que eu falei agora em Libras. Irmão Gabriel, interprete para mim, me ajude. Eu sei que você é o nosso professor da nossa escola, da nossa igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando, meu irmão. Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, para nossos vizinhos, os nossos companheiros, nossos colegas que são mãe. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente. Mas eu quero deixar um feliz Dia das Mães especial para minha mãe, irmã Antônia, lá da Congregação em Torreón, para minha sogra, irmã Rociclá, também da Congregação em Torreón, e para todos que fazem parte da minha família, que são mães. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente. Agora um abraço especial, um feliz Dia das Mães especial para minha esposa, irmã Valcleia, para nossa filha Radassa. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente. Para nossa pastora Maria de Jesus, que Deus continue abençoando poderosamente, dando sua saúde, fazendo sim conforme a sua vontade, pois você é uma mulher especial para Deus. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante na nossa lição dos nossos jovens. A lição do nosso jovem, como já tenho sempre frisado nas nossas lições, que fala sobre tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E nós aprendemos já bastante nessas lições que falavam sobre o livro de Josué, tempo de conquista, a chamada de um líder, os preparativos para a conquista, vencendo os obstáculos, confirmando o conserto, a última lição que nós tivemos. E agora nós vamos ter uma lição muito maravilhosa que eu creio que todos nós devemos meditar nessa lição, que fala sobre o encontro com Deus. Lição número 6, o encontro com Deus. O texto do dia diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 14. Então a síntese da nossa lição vai falar da seguinte forma: ninguém tem um encontro com Deus e permanece da mesma maneira. Como base na leitura diária da semana, nós temos seis pontos que falam sobre onde Deus falou onde pessoas normais tiveram encontro com Deus, que foi sobre Abraão, quando teve um encontro com Deus, quando o anjo do Senhor fala com Abraão, pois nós vemos que Abraão, este saiu da terra, que havia muitos deuses, e Deus o tirou daquela terra para fazer uma grande nação. Mas Deus pôs Abraão em uma prova, e essa prova nós vemos no versículo 22, versículo 11, que diz da seguinte maneira, para que nós possamos entender: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Se nós fosse pegar só essa parte aqui, fica não sem nós entendermos. Mas se nós lermos do versículo inicial, nós vemos que Abraão, ele foi fazer um sacrifício a Deus. Deus tinha posto a prova. E ele teve um verdadeiro encontro com Deus quando aquele anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Versículo 12 ele vai dizer: Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então não precisa tu fazer isso. Essas palavras que eu estou trazendo para os irmãos. Mas a leitura diz: Então disse-lhe: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negastes o teu único filho. Podemos fazer um paralelo aqui desta lição, desse encontro com Abraão, com Deus. Quando Deus mandou o seu filho para morrer na cruz por toda a humanidade, por mim e por você. E o ponto 2, que fala sobre o encontro de Moisés com Deus, fala que Moisés fala com um anjo do Senhor, que está na sarça ardente. A sarça ela pegava fogo, mas não se consumia. E Abraão, na verdade, não Abraão, mas Moisés, ele chega assim para perto, e o que Deus vai dizer? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Lá no versículo, no último, para que nós não possamos nos esticar demais na leitura diária da semana, lá no
Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 28, vai falar sobre o anjo Gabriel fala com Maria. O anjo Gabriel fala com Maria da seguinte maneira: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te, pois tu és favorecida, é agraciada, o Senhor é contigo. Nós vemos ali que Maria teve um encontro com o anjo do Senhor, a qual o anjo do Senhor iria lhe falar as melhores coisas que ela poderia ouvir de alguém. Imagine o próprio anjo do Senhor. Diz que ela iria ter um filho, e este filho seria o Salvador do mundo, o nome dele seria de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nós só para meditarmos nesse primeiro ponto, encontros com Deus são importantes e fundamental para a nossa vida. Pois quando alguém tem um encontro com Deus, ele não sai da mesma maneira que ele entrou. Se ele sai da mesma maneira que ele entrou, então não era um encontro com Deus. Era apenas um emocionalismo que faz com que você pense que teve um encontro com Deus. E não é assim. O encontro com Deus é quando nós encontramos com Deus, deixamos de fazer aquilo que nos faz a nossa vontade e agora fazemos a vontade de Deus. No primeiro ponto, nós vemos aqui no texto bíblico, ele vai falar sobre o que Josué vai relatar ao ver aquele homem. Diz assim, Josué capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, que diz: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e lhe disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14 diz: e disse ele: não venho agora como príncipe do Senhor dos Exércitos. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu servo ao seu senhor? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. E Josué assim fez. Nós vemos aqui o encontro que Deus teve com Moisés, quando foi na sarça ardente. As mesmas palavras que o anjo do Senhor disse a Josué, ele dissera também a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Nós vemos ali um paralelo dos dois. Josué, ao ver aquele homem, não temeu e voltou para trás. Pelo contrário, ele, como um bom guerreiro, o que ele fez? Foi-se para a frente, pôs-se de pé, olhou aquele homem e viu que ele estava com a espada desembainhada, pronto para guerrear. Porque quando o homem sai para um determinado local e ele sai com a espada já desembainhada ou a espada nua, sem estar na bainha, ele já está pronto para guerrear. E Josué, como um servo bom e fiel, o que é que ele faz? Ele chega para aquele homem e diz: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Creio que se ele tivesse dito a resposta sobre os teus inimigos, Josué automaticamente tinha entrado em guerra, em luta contra aquele homem, para que ele não viesse a ferir o acampamento de Israel. Nós vemos ali que aquele homem diz: eu não sou, eu só vim aqui como príncipe do Senhor dos Exércitos. Ao se chegar ali, Josué, conversando com aquele homem, ele diz assim: agora tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então, todos nós que temos um encontro com Deus são marcantes. Nós nunca saímos da mesma maneira que nós entramos, pois a presença do Eterno, ela é marcante em nossas vidas. Moisés teve esse encontro com o Senhor no deserto, onde ouvia-se a sarça ardente, mas não se consumia. E Josué, nós vemos aqui que com Josué foi da mesma maneira. Só que com Josué não foi a sarça ardente. Com Josué foi um homem que vinha com a espada desembainhada. Pois aquele homem representava as guerras que Josué iria enfrentar para poder ter a herança que era prometida desde os tempos de Abraão. Então nós vemos aqui que quando nós realmente temos um encontro com Deus, nós não voltamos como nós entramos. Pelo contrário, nós agora vamos
nos tornarmos diferentes, porque a presença de Deus em nossas vidas agora se faz de uma forma especial. Tal encontro marcou o início da liderança de Josué junto com os hebreus. Veremos que com Josué foi da mesma maneira. O Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Nós vemos aqui que o Senhor se apresentou a Josué para fortalecê-lo, não foi para lhe enfraquecer, mas foi para lhe fortalecer a fé, pois ele sabia que muitas guerras viriam e muitas terras para serem conquistadas. Primeiro ponto diz, a antessala da batalha. Primeiro e segundo e terceiro subponto vai falar sobre Josué busca a vontade de Deus, Josué visita o lugar da batalha e Josué busca uma visão estratégica. Nós vemos aqui que nesses três subpontos, nós vemos que Josué ele procura sempre fazer a vontade de Deus. Mesmo quando Josué ainda estava sob a liderança de Moisés, Josué procurava sempre obedecer ao seu servo Moisés, pois este servo Moisés também obedecia à voz de Deus. E Josué, como era mais próximo a Moisés, ele começava a entender que se não fizesse a vontade de Deus, ele não teria nada na sua vida. E ele sabia que ele dependeria sempre de Deus. Primeiro subponto diz, diante de uma responsabilidade histórica de fazer uma das maiores guerras de todas, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir e orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do Senhor dos Exércitos apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era a demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas, quanto a abominações contra Deus foram cometidos por aqueles reinos, cidades e estados. Agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel, e que é a sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinham se completado e Deus faria algo a respeito. Vemos aqui que Josué ele saiu de perante o seu povo, foi ali para frente da cidade do muro de Jericó, ali para a banda ali, foi meditar o que ele iria fazer, pois agora sobre os seus ombros tinha uma grande responsabilidade, que era esta de fazer uma das maiores guerras de todos os tempos. Nós vemos aqui que naquele momento Deus ele estava fazendo com que Josué entendesse de que ele dependia sempre de Deus para fazer com que aquele povo cananita pagasse pelos seus erros, pois Deus estava já passando para ele que haveria agora um juízo sobre os cananeus, sobre aqueles homens que praticavam abominações aos olhos de Deus, e que esse tempo do juízo Deus é quem iria trazer sobre a responsabilidade de Josué, o grande estrategista, o grande guerreiro da tribo de Israel, o grande líder para a qual ele foi ser chamado. Então, o Todo-Poderoso, Deus é quem iria expulsar aquelas pessoas, aquelas gentes da terra que manava leite e mel para dar aos seus filhos a qual já havia prometido. Então, nós vemos aqui que Deus estabeleceu o tempo certo dos cananeus ficarem na terra de Canaã. O tempo certo de eles serem expulsos da terra por aqueles homens que não eram soldados capacitados, que não eram homens de guerra, mas eram homens tementes a Deus, assim como seu líder. Então nós vemos aqui, aqueles homens eles sacrificavam crianças, adoravam animais e astros celestes e praticavam feitiçarias e impiedade contra e sempre buscavam destruir o povo hebreu. E o que eles procuravam destruir o povo hebreu?
porque eles sabiam que o povo hebreu tinha um Deus que zelava por eles. Então, obviamente, eles temiam ao Deus dos hebreus. Mas eles guerreavam por quê? Porque eles faziam sacrifício de crianças para os seus deuses, adoravam astros celestes, adoravam animais, e isso fez com que Deus disse: agora sim eu vou tirar este povo da presença da terra, porque eles não são dignos de herdar uma terra que emana leite e mel, pois eles sacrificam crianças, e para mim é abominável aos meus olhos ver sacrificar crianças. E nós vemos aqui que Deus, ele fez no tempo certo a apresentação perante aquele povo cananita. Aquele povo, ele precisava sair dali, mas também sabia que se os cananeus ficassem na terra com os hebreus eles não teriam sua nacionalidade perpetuada, porque eles também poderiam se contaminar com as coisas daqueles cananitas. Então, por isso que Deus exterminou e expulsou todos eles da terra que manava leite e mel. Segundo subponto, diz que Josué visita o lugar da batalha. Josué foi lá conhecer o campo de guerra, pois eram necessidades aqui. Conhecer o campo de guerra era uma necessidade para quem estava no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento de Gilgal, deslocou-se até o pé de Jericó, e ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos que com isso, que uma batalha exige ações coordenadas, e por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsável por algumas ações, como por exemplo, orar, jejuar e adorar. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder a vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Aqui diz que Josué foi visitar o lugar da batalha. Nós vemos aqui na leitura que Josué estava no pé de Jericó, quando ele levantou os seus olhos e viu aquele homem com a espada desembainhada, chegando-se próximo a ele. Aí nós já sabemos da história e vemos que quando ele foi visitar, ele foi passear por aquele local, porque a Bíblia diz onde ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor entregaria a terra a ele. E foi isso que aconteceu. Ele visitou a terra de Jericó, todinha ali, aquela terra, colocou os seus pés, visitou aquele local e fez com que conhecesse cada palmo de chão daquela terra. Pois ele sabia que Deus iria conceder a vitória, porque ele sabia que aonde ele colocasse a planta do seu pé, Deus lhe daria aquele lugar. Mas nós vemos aqui que Deus ele nos dá responsabilidade para nós, para que a guerra venha a ser ganha, mas ele se responsabiliza por outra parte. Qual era a parte do povo hebreu? Era estar em santidade, era jejuar, era orar, adorar ao Deus dos hebreus. E fazendo isso, quem ia assumir a responsabilidade de derrubar aquele povo não seria outra pessoa, senão o próprio Deus. Eles deveriam somente orar, jejuar, se consagrar, viver uma vida de santidade e adorar ao Deus dos hebreus. E eles fizeram isso. E nós vemos que quando eles chegaram perto das muralhas de Jericó, eles começaram a marchar, começaram a conhecer ali o terreno, e a Bíblia diz que aonde Josué colocava o pé, Deus dava a vitória. E nós vemos que aquelas pessoas daquela cidade-estado, cidade fortificada, elas quando viram o povo de Israel acampado em Gilgal, o que aconteceu? Neles veio um desânimo, veio um temor, porque eles sabiam que aquele povo, quem estava na frente, não era somente um homem chamado Josué, mas eles sabiam que aquele povo, quem estava na frente para guerrear por eles, era o próprio Senhor dos Exércitos, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. E nós vemos que ele faz com que o povo faça tudo aquilo. Adore, jejuem, orem, vivam em santidade, porque o resto, a responsabilidade, era dele. E os hebreus não precisaram de nada mais do que isso, somente foram se consagrar, fizeram conforme o Senhor mandou. E o que aconteceu?
no momento certo, quando Deus disse, faça isso, aconteceu a queda das muralhas de Jericó. E aí nós vemos que quando nós visitamos o lugar da batalha, nós conhecemos o inimigo. Quando as guerras são lançadas aí no mundo, os estrategistas, eles mandam pessoas, soldados, para conhecer aquele local da guerra onde eles vão enfrentar, porque eles sabem, com a tecnologia hoje super avançada, não precisa estar expondo seus soldados, mas eles mandam seus drones para verificar como é que está a situação, porque hoje tudo é monitorado por satélite. Mas na época de Josué não, na época de Josué era diferente. Quem ia era o próprio guerreiro, conhecer aquela terra para que eles pudessem conhecer o local em que eles iriam guerrear, visitar o local da batalha. Terceiro subponto de Josué busca visão estratégica. Josué era um estrategista. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da empreitada sempre dependia exclusivamente do Senhor. Assim ele unia ação humana e dependência divina. Cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os seus olhos e olhou. E em busca da visão estratégica correta, o texto hebraico, na passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nassa, que pode ser traduzido por levanta ou ergue, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade da muralha. Durante a época em que os hebreus eram escravos do Egito, eles pisavam barro, e é isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesses instantes, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. Após a palavra de Deus relatar que ele olhou com o uso da palavra ha, que pode ser traduzida como considerar e examinar, inspecionar, perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços em nossas lutas. Sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para tudo e esperar a resposta de Deus. Aqui nós vemos que Josué ele sempre buscava estratégia, porque ele era um guerreiro preparado para isso. Diz que ele estava ali não somente olhando as muralhas de Jericó, mas ele olhava o todo, a terra toda. Porque quando eles estavam no Egito, aqui o texto nos está dizendo que eles pisavam o barro, e quando eles pisavam o barro, eles pisavam olhando para baixo. Quer dizer, eles pisavam olhando para baixo, olhando sempre para que ele pudesse ver aonde ele estava pisando. Aonde ele estava pisando, para que ele pudesse estar sabendo se ele poderia cair ou não. Então nós vemos que Josué não procurava somente olhar as hipóteses, mas ele olhava, considerava, mas sabia que tudo que ele estava fazendo naquelas lutas, ele sabia que quem ia resolver não era ele, era Deus. E por isso que ele coloca no seu coração uma visão estratégica. E qual é a nossa visão estratégica hoje para que nós possamos pregar a palavra de Deus? Se você quer conhecer bastante sobre isso, façamos o curso Sal e Luz aqui da nossa igreja, que nós temos com o nosso missionário Adriel, toda segunda-feira, que ele fala sobre estratégias como se deve evangelizar. Do mesmo jeito foi com Josué, quando ele teve a visão estratégica sobre o que ele iria enfrentar. E o que nós enfrentamos hoje? As dificuldades de evangelizar. É que nós não nos preparamos para fazer isso. Queremos sair de qualquer maneira. E o povo hebreu não saiu de qualquer maneira, mas saiu sempre preparado. E quando nós hoje saímos para evangelizar, nós temos que estar atentos. Devemos estar em santidade para fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, mas sempre com prudência,
para que nós possamos saber falar no momento certo as palavras sábias para que as pessoas entendam que só Jesus Cristo é o Salvador. Nada mais que isso. Nós vamos pregar a palavra, mas desde quem faz a ação não é nós, porque quem convence o homem do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Então nós só temos uma função: nos consagrarmos, jejuarmos, orarmos, viver em santidade e sairmos para pregar o ID do Senhor. E quem vai se responsabilizar não somos nós, é o próprio Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Segundo ponto diz, Deus se revela a Josué. Primeiro, segundo, terceiro subponto vai falar sobre o Senhor dos Exércitos, perto de Deus, um novo tempo marcado pela espada. Quando se fala que Deus se revela a Josué, nós imaginamos que Deus ele vai chegar assim, ó, se apresentar para você e vai dizer: Josué, eis-me aqui, eu sou o Deus dos Hebreus, agora ouve as minhas instruções. Não. Para que Deus se revelasse a Josué, Deus é o sabedor de todas as coisas. Mas para se revelar a Josué, Deus enviou o anjo do Senhor, com uma espada desembainhada, e aquele homem não era medroso e sim um corajoso. Ele, para pregar, ele saía para ser vitorioso, e ele olha e vê aquele homem chegando, ele não corre, ele vai para frente e começa a perguntar, começa a conversar, e nós vemos que ele se revela para Josué, não sendo um homem que seja dos seus e nem seus inimigos, mas se revela como o Senhor, o príncipe do Senhor dos Exércitos. Diz assim, o príncipe do Senhor dos Exércitos. Então Deus se revela para ele daquele jeito, o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo, Deus aparece como o Eu Sou. Agora se declara por intermédio do seu anjo como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário e que ele seja, inclusive, o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Sempre, dentre tantas outras títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, ela é utilizada frequentemente por muitos profetas. O Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui que ele é o Senhor de tudo. Ele faz, ele é quem conserta, não é o homem que faz, mas ele é que faz. Aí nós vemos que para Moisés ele se apresentou por intermédio, dizendo que com aquele diálogo que Moisés teve com Deus, assim, Senhor, mas quando eu chegar lá no povo, no meu povo, que o Senhor está me mandando, eu sei que, olha, eu vim libertar vocês da escravidão, do jugo do Egito. O que o povo vai dizer? Vai te perguntar: quem te enviou, Moisés? Quem te enviou? Porque muitos fizeram isso. Aí nós vemos a resposta de Deus assim: o Eu Sou me enviou. Ele não falou nada mais. Ele disse: o eu sou o que sou. Ali para Moisés ele se apresentou como o Eu Sou me enviou. E Moisés foi. Ora, Moisés foi, chegou lá, o povo pegou e ouviu e acreditou e creu que aquele momento era o momento da libertação. E que com Josué foi da mesma maneira, que agora ele era o Senhor dos Exércitos. Então a palavra Senhor dos Exércitos ela se aparece ali referida por muitos dos profetas, quando os profetas dizem: o Senhor dos Exércitos me mandou, o Senhor dos Exércitos me enviou. Eram os profetas que falavam esta palavra, esta frase, que se referia a Deus sendo revelado. O Deus se revelava aos profetas desta maneira. Ponto 2, subponto 2 diz assim: perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe dos exércitos com a espada na mão, da mesma forma que Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de experiências com o Senhor. Tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que, naquele momento, esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura verdadeiros adoradores para colocá-lo em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, com Jó,
Moisés, Josué, Davi e Daniel, dentre muitos outros que andaram pertíssimo do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração dos servos de Deus dos dias odierno, desde que haja a submissão total ao senhorio de Cristo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A UNDAP que fala sobre isso, mais perto eu quero estar. Nós vemos que Josué, ele quando viu aquele homem se aproximar, vindo para cima dele, perto dele, o que aconteceu? Ele não se intimidou, como já falei, ele apenas, como Moisés fez, ele ousou em ir para mais perto. E qual foi a resposta? As duas respostas. A primeira, que Moisés viu a sarça ardente, ficou admirado, vendo ela sendo pegando fogo, mas não se consumia. E com Josué foi da seguinte maneira: ele viu aquele homem vir e ele pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele ouve a resposta. Eles se aproximam. Aí o que o anjo vai dizer? Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Quer dizer, as mesmas palavras que Deus, ao se revelar a Moisés, o anjo do Senhor também aparece para Josué e se revela. E quando ele vai chegar perto dele, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então nós vemos que quando você está perto de Deus, nada e ninguém tira você da presença de Deus. O que vai tirar você da presença de Deus é você mesmo. Quando você se acha demais. E quando você se acha demais, Deus lhe abate. Por quê? Porque ninguém que está perto de Deus tem que estar sempre exaltado. Porque quem é exaltado é Deus. Quem é adorado é Deus. Quem é soberano é Deus. Nós somos nada mais nada menos do que servos. Somente servos. Para sermos servos, precisamos ser servos bons, fiéis e obedientes. E termos fé. Ora, nós vemos aqui que quando se fala de perto de Deus, ele diz que nas Escrituras Sagradas, o Eterno procura hoje, ainda hoje, ele procura verdadeiros adoradores. Porque nós vimos como Noé, Jó, Moisés, Josué. Vimos também como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos também Daniel, aquele jovem hebreu que estava ali adorando ao seu Deus e que foi confrontado pela sua fé, por causa daqueles homens que tinham inveja dele. Foi confrontado, e ao ser confrontado, o que aconteceu? Daniel foi exaltado por Deus, porque quando ele foi lançado na cauda dos leões, muitos esperavam que ele fosse despedaçado, mas Deus deu a vitória. E aos invejosos, o que aconteceu? Eles foram sacrificados, foram jogados na cova dos leões. E o que aconteceu? Imediatamente os leões mataram, comeram aqueles homens vivos. Por quê? Porque Deus estava perto de Daniel. Assim, nos dias de hoje, Deus também procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para isso acontecer, basta o que eu já falei. Nós devemos nos consagrar, viver em santidade, sermos fiel a Deus. Porque em tudo isso, nós vamos ser mais que vitoriosos. Por quê? Porque Deus está conosco. Terceiro e último subponto diz assim: um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia. Então Moisés pediu um sinal, e Deus, o Senhor, lhe perguntou: o que é que tu tem na tua mão? O que é que tu tem na tua mão? Uma vara. Uma vara. Aí vemos aqui, mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora quando o príncipe do Senhor dos Exércitos aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe dos exércitos do Senhor, e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia esforço do homem. Um novo tempo marcado pela
pela espada. No tempo de Moisés, nós vimos aqui, que nós acabamos de ler, que Moisés, para se chegar a Faraó, ele usava o quê? Uma vara. A pergunta que Deus diz: o que tu tem na mão? Uma vara. E esta vara, ela servia para conduzir o rebanho, para produzir os milagres que Deus iria fazer. Você vê que em quase todas as ocasiões, a vara ali era um instrumento do sinal que Moisés pedia. E como Josué já não era mais uma vara, mas sim a espada, pois tempos de conquista, de conquistar uma terra, agora seria com a espada. E essa espada não seria desembainhada somente por Josué, porque Deus estaria na frente lutando pelo povo. E esta espada, conduzida pelo príncipe dos exércitos, e também a lança de Josué, conquistava esforço do homem. O que nós nos esforçamos hoje em dia para que nós venhamos pregar o evangelho? Hoje nós não precisamos de uma espada de aço. A única espada que nós usamos é a espada chamada Bíblia Sagrada, que tem o poder de mostrar ao homem pecador que Deus, ele veio para salvar uma humanidade perdida. Porque se Deus quisesse acabar com o mundo, ele teria acabado. Não teria mandado o seu filho primogênito para morrer por uma humanidade pecaminosa. Terceiro e último ponto diz: Deus fala a Josué. Primeiro subponto, segundo subponto, terceiro subponto vai falar sobre a falta de discernimento espiritual. Josué, o adorador. Terceiro e último vai falar sobre tira a sandália dos teus pés. O que já falei já no início da lição. Falta de discernimento. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Presenciou as pragas do Egito, os milagres no deserto. Viu o Monte Sinai fumegar pela presença de Deus, ou presença divina. Mas ainda assim, não conseguia identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que Ele conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino e aquilo que é da carne ou maligno. Nós vemos que Josué era um homem que sempre frequentava a tenda da congregação com Moisés, tinha contato com Moisés. Ele viu os milagres de Deus ali na travessia do Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, viu todos os discernimentos que Deus fez, todos os sinais, maravilhas e prodígios, mas ainda não tinha discernimento. Discernimento espiritual em saber que aquele homem que vinha era um anjo do Senhor. Por isso que ele fala com ousadia: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Pois ele ficou ali, podemos dizer que ele ficou preparado para uma resposta daquele homem. Que ele dissesse que ele era um dos inimigos, que obviamente o outro exército não iria mandar uma pessoa despreparada para uma batalha, para uma luta, mas iria mandar uma pessoa preparada. Então Josué disse: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta que Josué ouviu, ele aí começou a ter o discernimento, começou a entender mais que ele precisava de ter discernimento espiritual. Nos nossos dias hoje também nós precisamos ter discernimentos espirituais. Nós vemos hoje em dia, irmãos, muitas profecias que não são profecias. Muitas pessoas que se dizem ser profetas de Deus e não são profetas. Por que eu digo isso? Não são profetas porque são pessoas que usam de má fé para enganar pessoas que não têm discernimentos espirituais. Por isso que nós devemos ter esse discernimento espiritual. Porque quando nós temos discernimento espiritual, ninguém vai te enganar. Porque nós sabemos que tudo que vem da carne é a carne, e quando é do Espírito, é o Espírito. Então se você sabe discernir, se você souber discernir, o que vai acontecer? Você vai estar sempre perto de Deus, sempre em comunhão e intimidade com Deus. Então Josué não teve naquele momento aquele discernimento espiritual, mas eu creio que depois, dali para frente, ele começou a ter discernimento espiritual. Mas na frente nós vamos ver sobre essas batalhas que eles perderam, e ele teve o discernimento espiritual que havia algo de errado.
E isso vai para a próxima lição. Então, nós devemos sempre buscar a nos identificar como servos de Deus, servos bons e fiel. Nós vemos aqui que quando nós temos discernimento, ninguém lhe engana. Pelo contrário, você, com a autoridade de Deus, repreende aquele falso profeta cai por terra, porque existem muitos falsos profetas por aí. Infelizmente, usam a palavra de Deus para ter proveito para si mesmo. E de maneira nenhuma nós devemos fazer isso. Nós devemos sempre ter discernimento espiritual. Segundo subponto de Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas batalhas, e que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam ao nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão e reconhecimento de quem Deus de quem é de Deus e o que pode fazer ao nosso favor. Por exemplo, Josué, naquele momento ali, ele já entendeu que agora ele era o adorador, pois ele agora sabia que naquele momento ele não estava sozinho e nem só tinha somente um anjo para guerrear, mas o exército de Deus estava ali para ajudar a ganhar aquelas muitas guerras que eles haviam de enfrentar. Nos dias atuais também somos nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Aquele que é verdadeiro adorador, ele está ali. Ele está ali por quê? Porque ele vê em nós o verdadeiro adorador. Mas aquele que está adorando somente de fachada, Deus também conhece. Conhece porque ele sabe aquele que é o adorador mesmo, ou aquele que sente só emocional no momento de um culto a qual um pregador está ali se matando para que traga uma palavra de avivamento e as pessoas estão ali no emocionalismo. Depois que termina o culto, fica a mesma coisa. Não saiu com a presença de Deus. Pois nós no início nós vemos que quando nós temos um encontro com Deus, nós não saímos mais da mesma forma como nós entramos. Então nós devemos sempre ser este adorador, assim como Josué foi. Devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade e reconhecer que Deus sempre está ao nosso favor e que nós nunca estamos sozinhos. Pelo contrário, existe o exército de Deus a nos dar livramento em tudo. Terceiro e último subponto diz: tira a sandália dos teus pés. O príncipe dos exércitos do Senhor só pediu uma coisa a Josué. Só uma coisa. Josué, descalça teus pés, tira da sandália, porque o lugar que tu está é terra santa. Tal ordem indicava uma coisa, reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. E sem reverência e consciência de que Deus realmente não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Esse último ponto aqui foi fundamental para os dias de hoje. Nós devemos sempre tirar a nossa sandália dos nossos pés. Não assim, você chegar na igreja e tirar os sapatos dos pés, não. Espiritualmente é você estar na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, fazendo com que a santificação transborde em seu ser. Isso é um dos requisitos de que Deus quer para o verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade e que busque sempre ter reverência na casa de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos na casa do Senhor a falta de reverência. Nosso pastor Iribaldo sempre combate isso, que na hora da palavra, na hora principal do culto, que é a oração, a hora da palavra, nós devemos ter reverência. Se você quer beber água, vá antes dos 3 hinos. Chegou na igreja, deu vontade ao banheiro, vá. Não vai empatar não.
Mas na hora da palavra ali, irmão, se comporte, tenha reverência, fique na presença de Deus, porque Deus vai falar com você. E como é que Deus fala com você? Através da santidade, através da sua palavra, através quando você tem reverência. É você tirar a sua sandália dos seus pés, porque ali é um lugar santo. Um lugar onde você vai sentir a presença de Deus. E não vai mais sair da mesma forma que entrou. Vai sair totalmente mudado, porque é assim que nós, quando temos um encontro com Deus, nós saímos. Saímos diferente, porque hoje nós agora somos diferentes. Sabemos discernir o certo e errado. E esta é a lição que nós passamos para vocês hoje, o encontro com Deus. Que nós não temos somente um encontro com Deus dentro da casa do Senhor, na igreja não. Mas é aonde você for, seja no seu trabalho, no local onde você estuda, aonde você for, você tem que ser diferente para que as pessoas possam ver que você serve a Deus em espírito e em verdade. Você é o verdadeiro adorador. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez e parabenizar mais uma vez a todas as mães que possam ser referência para as suas filhas, para os seus filhos. Assim como os pais também possam ser o ponto de partida para que os seus filhos possam ser obedientes a Deus em tudo. Que Deus em Cristo continue os abençoando grandemente e que no próximo domingo, se não acabar a pandemia, nós estaremos trazendo mais uma vez a lição número 7, que vai falar sobre derrotando o primeiro inimigo, que será uma aula muito interessante. Então, se a pandemia acabar, se o decreto acabar e nós podemos nos encontrar novamente na Escola Bíblica Dominical, que é o melhor local onde nós podemos nos encontrar, em sala de aula, para depois podermos interagir com os nossos alunos. Quando nós interagimos, a aula sai muito mais dinâmica do que uma aula em vídeo. Porque a aula em vídeo é bom, você pega e faz a sua gravação e tudo, mas quando você chega numa sala de aula, você pega e começa a ter interação, interagindo com os alunos, e ele faz com que a aula fique bem mais dinâmica. Que Deus em Cristo continue nos abençoando grandemente, que possamos ser vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Amém.